O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, procura avaliar habilidades, não exatamente o conteúdo. FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, no geral, tem uma programação de conteúdo já definida, no sentido de literatura. Mas uma coisa é certa, não tem como passar no vestibular sem ler uma lista enorme de livros. E a música pode ser uma grande ferramenta nesse aprendizado, não é, Malu? É verdade, Silvia. Hoje, uma forma diferente de relacionar essas dicas de literatura e aprendizado é com o uso da música. Para falar sobre literatura nos principais vestibulares do país, vamos conversar com o professor Dutra, que é coordenador de literatura e análise de textos do curso e Colégio Objetivo, e com a Lu, professora de literatura do curso e Colégio Objetivo. Vamos começar com as mulheres, sempre em primeiro lugar? É isso, Lu? Pode. Ô, Lu, obrigação, o aluno tem que ler quantos livros? Depende do vestibular. Por exemplo, para a FUVEST são 9 títulos. A Unicamp tem um número maior de títulos, mas tem peças de teatro, tem contos. Então, assim, parece uma lista realmente muito grande, mas como os contos a gente lê em 1 hora, 2 horas, acaba sendo uma equivalente mais ou menos à FUVEST, né? Mas tem que ler. Outras faculdades do país inteiro também, algumas exigem listas de leitura obrigatória. Mas assim, a leitura obrigatória, a essa altura do campeonato, o candidato já deve estar bem treinado, já deve ter lido pelo menos a maioria dos livros, porque então vai ficar muito em cima da hora, fica muito apertado, e faz aquela leitura, que é a leitura para se livrar do livro. Não adianta nada. Isso que eu falei tá certo? Quer dizer que o Enem tem essa divisão, quer dizer, ele procura avaliar habilidade, não exatamente o conteúdo, tá certo? Olá, pessoal, boa tarde. É a primeira vez, né? Seja bem-vindo. Obrigado. A professora Lu já veio várias vezes. O Enem, ele tem uma postura de exigir a competência linguística dos vestibulandos. Então, é uma prova basicamente de interpretação. E na área de literatura, não se cobra como se cobra na FUVEST. A FUVEST tem um conteúdo mais assim ligado à literariedade, ao estilo, às relações internas da obra, até com outras obras. Na questão de literatura, o Enem tem a competência número 5, que é analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos de linguagem, relacionando textos com seus contextos. Esses recursos expressivos de linguagem podem ser de uma crônica, de uma letra de canção, pode ser de um romance. Então, é uma abertura muito grande para o vestibulando ler. Então, não é aquele vestibular mais, vamos dizer assim, de conteúdo, como é um pouco da FUVEST, no sentido de ter uma visão mais interior da obra. Não, mas tem que ler aqueles livros. Os 9 livros de lá tem que ler. Não, para o Enem não é necessário ler, mas é necessário que ele tenha competência linguística. E para ter competência linguística, tem que ler. Só lendo. Então já aproveita e lê, né, professora? Já lê os livros que são da FUVEST. E às vezes aproveita também, por exemplo, ele está lendo, tem algum argumento no livro, alguma situação que ele pode usar, por exemplo, na redação. Como assim? Na redação. Ou na redação da FUVEST também, mas na redação do Enem, né? Ele pode pegar, olha, o livro diz tal coisa. Claro que tem a pertinência ao tema da redação, dá para ele aproveitar muito, né, as leituras. E para a vida também, né? Do jeito que o professor fala, parece que é mais fácil então o Enem, né? Eu acho que se eu fosse fosse fazer, eu ia fazer o Enem. Não se engane. Não se engane, porque é uma prova cansativa, são 90 testes, ele tem que ter uma velocidade razoável de leitura, uma imersão. Então, são 5 horas e meia de prova. Estou falando na parte de literatura, professor. Sim, mas embora seja um conteúdo mais suave, vamos dizer assim, são questões todas interpretativas. Você vai variando o código, vai variando o gênero, tem que ter muita concentração. Talvez a FUVEST seja uma prova que ela está assim, num tempo mais suave. São 2 provas muito boas, mas a dimensão do tempo talvez esteja já um pouco mais equacionada na FUVEST, essa dimensão. O Enem ele tem que ter uma velocidade, ele tem que ter a leitura, ele tem que ter... Enfim, se ele não tiver linguagem, a prova é muito impossível. Tem que ler, né, Malu? Ô, Silvia, e hoje nós separamos aqui algumas músicas, porque a música vai entrar na conversa hoje. Não sei, por que a música vai entrar na conversa? Então, o Dutra vai cantar, ele gosta de cantar. Você gosta de cantar? Canta. Ele tem um rap, se ela dançar, eu canto. Eu danço. E agora? Vai, eu danço. É que não tem câmera, então não vai. Tem câmera sim. Você canta nas aulas, é verdade?
Às vezes, assim, quando é possível. Você canta, coisinha. por exemplo, Conversa de Botequim? Não, é o seguinte, quando a gente fala do modernismo, né? O modernismo foi uma ruptura de linguagem muito grande, né? Incorporando vários gêneros, vários códigos. Então, nós estamos fazendo mais ou menos 100 anos do modernismo. Quando eu falo 100 anos, por mais que a nossa Semana de Arte Moderna seja de 22, houve todos os antecedentes nos anos 10, né? Está fazendo 100 anos, por exemplo, da Anita Malfatti expor os quadros, isso também é assunto do Enem. Está fazendo 100 anos do primeiro samba gravado, Donga, pelo telefone. Então, muito do que o modernismo propôs, que veio da vanguarda europeia, futurismo, cubismo, surrealismo, etc., você vai ter, por exemplo, alguns compositores de MPB, Noel Rosa, que escreveram um coloquial, fizeram um coloquial irônico, escreveram um registro popular, sem ter a sofisticação, não sei se é sofisticação a minha palavra, vamos esquecer sofisticação, sem ter o futurismo, o cubismo. Ele fez uma coisa simples, ele se aproxima um pouco, por exemplo, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que fez o Libertinagem em 1930, tem um cotidiano, um famoso poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite chegou no bar, ele já escreve no popular, chegou no bar, porque a forma culta é chegou ao bar. Chegou ao bar 15 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aí você tem o cotidiano, a linguagem corrente, e dentro da linguagem corrente você tem até o registro popular, você tem os versos livres. E se você pegar, por exemplo, Conversa de Botequim, que é uma letra de 1935... Vamos colocar aí, dá para ser aí? Olha lá. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, tão bem quente com manteiga, peço um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. É a versão do Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, grande cantor, filho do João Nogueira. Você quer que eu cante? Meu Deus, estraga a música. Então vamos para a letra, Você tem o coloquial, você tem o flagrante do cotidiano, Conversa de Botequim, futebol, aí tem o telefone ao menos uma vez para 344333. Você tem toda essa linguagem, tem o bicheiro, tem o mundo urbano, que é bem o mundo do modernismo, né? Então, isso que você está falando, mas você, por exemplo, o aluno ele pega essa música, ele estuda... Não, o Enem já colocou, Noel Rosa, por exemplo, o Enem já colocou uma letra chamada Não Tem Tradução. A gente tem aqui, não fica adiantando gente. Não, Ele está adiantando aqui. Não, mas eu quero que ele termine já aqui. caiu. Não, primeiro termina essa daqui, o Conversa de Botequim. Tá. Porque a minha pergunta é, o aluno, ele para entender esse modernismo, essa época, ele, através da música, você analisa com o aluno, é isso? Nós podemos fazer aquilo que se chama, hoje é muito comum em prova, por exemplo, você pega a prova da Unesp, o que ela coloca de letra de MPB para comparar com livros, colocou, por exemplo, a Iracema e colocou com uma letra índia, do Índia, esses seus cabelos lindos como a noite que não tem luar. Já colocou. Eu vou começar a cantar Se Duda não canta, ela canta. Ela canta. Então, é um professora não intertexto. canta, né? Porque, olha, parodiando lá o Lavoisier, na literatura nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não existe um texto sem alguém ter lido, ter sido refeito. Então, essa questão da intertextualidade, hoje ela é fundamental nas provas. Você vai ter no Enem, por exemplo, na FUVEST, muitos textos que dialogam entre si. Então, existe uma convergência, mas ao mesmo tempo existe uma divergência, né? Então... Mas, por exemplo, nessa Conversa de Botequim, pegando um gancho aqui na pergunta da Silvia, aqui ele tem a atmosfera do modernismo? Tem, pelo coloquial, pelo irônico, pelos versos livres, pelo flagrante do cotidiano. Tudo isso se aproxima. Quer dizer, o aluno tem que entender sobre modernismo, tem que saber tudo de modernismo, e aí a música vem e sedimenta esse conhecimento? Pode ser um diálogo, né? Pode ser um diálogo. Como você tem, por exemplo,
É claro que aqui você não tem uma ruptura. Você pega, por exemplo, Você quer colocar outra? Vamos lá. Vamos, qual que é a próxima? A outra é a não tem tradução. Não tem tradução. o não tem tradução. Vamos ver. Vamos ver. ouvir Você um não tem a pouquinho pra ruptura entrar o que eu clima. quero falar, não. Você não tem a ruptura de fazer uma montagem cubista, mas você tem uma visão simultânea do modernismo. Você tem o cotidiano, você tem a linguagem corrente, você tem a linguagem coloquial, você tem o irônico. Agora, ele não está fazendo uma montagem cubista, por exemplo, que está no Macunaíma, que desloca, por exemplo, a paisagem amazônica para o Rio de Se eu Janeiro. fizer Isso ele não tá uma fazendo. Mas ele está indo, como diria a o manifesto do risoleta Oswald de desiste Andrade, que é logo como falamos, do como francês somos, e do inglês. Como falamos, como somos. A grande jogada da a gíria que o nosso a língua falada no morro Brasil, criou. como se ela fosse o registro culto, quer dizer, o nosso parâmetro vai Bem ser cedo a chegou cidade ao bar. aceitou Daqui a 50 anos e a gramática usou. seria chegou no bar, os escritores modernos. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira dançando o foxtrot. Daqui a pouco, é que nem o gerúndio, né? Você Essa repara que o gente hoje em gerúndio daqui a dia pouco que não é mais tem a MDO, vai ser mania NO. da É chegando, falando, subindo, Isso vai descendo. Acredito que sim, eu espero não ver isso, porque vai ser uma decepção muito grande, mas acredito que isso vai ocorrer, que é o que os modernistas defendiam. O Manuel Bandeira, ele tem um texto que ele diz que ele achava mais bonito falar para mim dizer. Não, Dutra, O Manuel não. Bandeira falava isso, não, eu tô falando vou que contrariar Manuel Bandeira. Não, pra mim dizer não pode É, ser, Dutra. mas ele tem um texto assim. O Mário de Andrade escrevia quase com I. Quase com mas I. tudo com bem, I. mas isso aí já é... Mas eles estão achando o seguinte: eu vou escrever a língua que está à minha frente. A língua que está à minha ela é frente. viva, né? É, como diria o Manuel Bandeira, língua errada do povo, língua certa do povo. Porque o povo é que fala gostoso português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Então eles vão preferir mais do que a preferir uma coisa a outra, porque eles estão imitando a língua do povo. E o Noel Rosa está escrevendo a língua do Há povo. um outro aspecto que eu acho importante dos modernistas, que é o seguinte: o importante é ser entendido. Então, se o erro não inviabiliza a comunicação, esse erro tem validade. Né? Então, se ele fala para mim fazer, e você está entendendo que é para ele está certo, não tem problema, não inviabiliza a comunicação. Né? Então, é a questão da ruptura com a tradição. Os modernistas de 22 vão romper com a tradição radicalmente. E uma das coisas mais tradicionais que a gente tem é a gramática, né? É a norma culta. Então, vamos rompendo com todos esses valores. Cultura europeia. Exatamente. O português de Portugal, evidentemente. Agora, saindo especificamente do modernismo só, né? E falando em geral, no caso. Só para a gente passar depois para outra música, no seu caso. O que o aluno tem que prestar mais atenção no sentido de conteúdo dos livros que são feitos? Antes de a gente colocar mais uma música. Que senão a professora Lu não vai falar hoje, nós vamos só cantar aqui. Mas você sabe que é importante interpretar os livros, não saber história. Né? Saber o que aconteceu É a mesma coisa, não é então. importante. O importante é a interpretação. A base dos vestibulares é a interpretação de texto. Olha, que interessante isso, Lu. O bom leitor é que vai ser o bom advogado, o bom médico, né? Porque ele sabe interpretar a situação. Não adianta ele ficar memorizando um monte de regra que ele não vai usar. É ler o mundo, ler a linguagem, né? Tem uma frase de um cara que estuda o conhecimento que ele diz assim: os limites de minha linguagem denotam os limites do meu conhecimento. Sem linguagem você não tem conhecimento. A prova hoje é de linguagem. Dicionário. Não precisa estudar o dicionário. Não? Vai na linguagem viva, porque o dicionário ali está morto, né? A linguagem viva, o dicionário tem muitas palavras arcaicas. Palavras Linguagem que viva é música. Mas as palavras... Pode ser música, é a linguagem que está viva às vezes na ciência, a linguagem jurídica, a linguagem do jornalista, a linguagem letrada, enfim, isso é o Saramago. Existem línguas em português, então você tem que conhecer as várias línguas em português. Então, Mas as palavras eruditas também são tão Sim. bonitas. são bonitas. Só emendando o que a Silvia falou, se você ficar estudando dicionário, por exemplo, fica difícil você compreender um Guimarães Rosa. A palavra que o Guimarães Rosa cria, por exemplo, ela tem aplicabilidade no texto, no Dele. contexto, ali, naquele instante.
Ela encaixa, né? Ela encaixa. Então você vai no dicionário, você fica, oi, não sei se E às vezes você vai ao dicionário, você vai resolver um problema, você volta com vários, né? Porque... É verdade, porque às vezes a etimologia da palavra leva para Qual é o sentido dessa palavra? É verdade. Às vezes você procura assim, qual é o sentido da palavra Y? Está escrito lá, ver X. Aí você vai no X, ver Y, você não sai do lugar. Exatamente. Fora que tem 10 acepções, você fala, meu Deus, qual que é a acepção que eu tenho que procurar? Exatamente. Bom, a próxima música então é Não Tem Tradução. Vamos lá? O cinema falado hoje é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. Olha, que interessante. A gíria A gíria que o nosso morro criou. Pode? Deixa eu ver se ele canta Bem melhor. cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando o foxtrot. Que interessante. Essa gente hoje em Isso dia é não importante, tem a ó. mania da exibição. Ele quer ouvir a música inteira. O Dutra não dá pra ouvir a música inteira, meu amor. O samba não tem tradução no idioma francês. Isso caiu no Enem. E é uma pergunta que pode reaparecer de um outro jeito. O Mar de Andrade, ele fez um texto que já caiu no Enem, chamado Gramatiquinha da Língua Brasileira. Eu não gostei do Gramatiquinha. Então, a gíria que o Morro criou não tem tradução no idioma francês. Ele está defendendo aquilo que os modernistas defendiam, o registro do português do Brasil. E até o jeito dele escrever não tem tradução, não é a forma abonada pela gramática normativa, que seria não há tradução. É que o Drummond vai escrever depois, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O poema me escandalizou também por causa do tinha. Então, por mais que o Noel Rosa não esteja usando futurismo, cubismo, ele está em cima do registro falado do Brasil. Como diria o Manuel Bandeira, a língua errada do povo, que é a língua certa do povo. E, então ele está registrando pela boêmia dele, que ele ia falar provavelmente boemia, né? Que é a pronúncia popular, né? Pela boêmia, pela vida no Rio de Janeiro, esse cara que morreu com 26 anos, ia fazer 27 anos, fez 280 canções, fora as que ele vendeu, né? Que ele vendia a letra também. Deve ser uma delícia, né? Aprender dessa forma, né? Tem música na sua... Tem várias, né? Tem várias. Você acha que a música ela consegue fazer com que o aluno grave melhor a forma? Na verdade, como tá quando a sendo gente atribui, por exemplo, quando eu uso música na minha aula, é uma música, uma letra que tem em relação com o livro. Então a busca é descobrir na letra o que tem, o que está do livro ali naquela letra, né? Como o autor da letra destacou alguns aspectos do livro para colocar ali. Né? Então eu sempre termino as aulas com se tem música em relação ao livro, que alguns livros não tem, né? A gente pega a letra e dá uma olhada, olha, isso aqui tem no livro, isso aqui também tem, isso aqui também tem. A gente faz uma análise. Eu estou me ali, lembrando de algumas canções assim que a gente já viu na prova. Cartola, O Mundo é um Moinho. Noel Rosa, não tem tradução. Chico Buarque é covardia. Iracema Volk dialoga claramente com Iracema. Caetano Veloso, Aldir Blanc, nossa. A nossa música Essas popular... músicas já caíram todas no Enem. Todas. A nossa música popular é muito rica, né? Ela tem uma diversidade muito grande, rítmica. E aí, quando eles pegam um trechinho, o aluno tem que analisar o quê? Aqui eles pediram nessa canção algo que eles vão pedir de novo. Por exemplo, uma ocasião caiu na Unicamp, faz um ano, né, Lu? Aquele filme, Que Horas Ela Volta? Uhum. Então houve a discussão se tem que ter a preposição. Não é uma questão, obviamente, também de gramática, mas está envolvendo o registro. Então, dentro de um filme, numa linguagem, enfim, ela não precisa ter a mesma regra da linguagem formal. Então, essa questão de língua do registro, do tipo de registro, ela é recorrente. O modernismo é a escola que mais bateu
na identidade nacional, junto com o romantismo. Só que o romantismo é outro foco, uma coisa mais idealizada. Mas o romantismo vai para a língua do povo. Você pega um cara, por exemplo, Vinícius de Moraes, a Rosa de Hiroshima, caiu na FUVEST, o Ney Matogrosso musicou. Ele era um poeta que veio do livro e foi cada vez mais pro lado da música, né? E aí o aluno analisa o quê? Por exemplo, a Rosa de Hiroshima. A Rosa de Hiroshima, você tem aí a metáfora da rosa, que em vez de ela ser trabalhada no sentido positivo, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Aí lá embaixo ele fala, mas não se esqueçam da Rosa de Hiroshima, da rosa com cirrose. É um poema que está vendo o cogumelo subir, só que não é o cogumelo da vida, é o cogumelo da morte. Nossa, os alunos têm que analisar isso? Foi isso. Uau! Sim, mas o professor de história também fala da bomba atômica, que era o grande fim do mundo, né? Houve lá a Guerra Fria, o fim do mundo era e a importância da composição, né, professor? É isso que a gente olha, por exemplo, quando você tem aqui a nossa próxima música, Alegria, Alegria, do Caetano. Vamos ver. Vamos ver. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Pior é que na classe é assim, não é? O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Até que trecho, professor, qual é? Pode parar por aí. Então, senão lá. Nós vamos escutar inteiro tudo. Então, olha, aqui já é uma canção que foi feita em 67. Ela está num contexto de uma explosão juvenil. O mundo do pós-guerra, a geração que nasceu ali no pós-guerra, vai fazer o rock, vai fazer um monte de coisa. E no Brasil, o Caetano Veloso, quando faz essa letra, ele está abrindo a música popular para uma experiência com rock, com baião, com samba, com frevo, com Beatles. Enfim, é uma abertura muito grande. E daí surge a Tropicália, que é um movimento musical, não só musical, houve o teatro, houve o cinema, o nome vem de uma instalação do Hélio Oiticica, que é um escultor neoconcreto e também já caiu no Enem. Isso é uma arrebentação. O Caetano Veloso, ele teve informação, é um cara lido, obviamente, do Oswald de Andrade, no Manifesto Antropófago, do Pau-Brasil, que é um manifesto modernista. O Pau-Brasil dizia tudo digerido, como falamos, como somos. O antropófago, to be or not to be, that's the question. Então ele vai digerir. Que máximo, to be or not to be. Ele vai digerir. Isso aqui vai ser muito polêmico. Essa gravação hoje, ela parece assim ingênua, mas deu muita briga, porque a guitarra elétrica entrou na música popular brasileira tradicional. Começaram a dar uma de Mick Jagger, Jimi Hendrix. Então isso aqui foi uma arrebentação. E é um mundo simultâneo, né? Caras de presidentes, grandes beijos de amor, dentes, pernas, bandeiras. Existe um simultaneísmo de imagens, como Oswald de Andrade fazia, não com recorte tão assim cubista do Oswald. Essa letra também já caiu na FUVEST, para você observar a construção da parte pelo todo. Ele está andando na rua, com muita alegria, bem assim um pouco pós-moderno, sem nenhum comprometimento, sem lenço, sem documento, e como se fosse um polígono, uma coisa meio de um calidoscópio girando. O Sol aí não é só o astro, como também tinha uma revista chamada Sol. O Sol se reparte crimes, espaçonaves, guerrilhas, Cardinales, que era uma atriz muito famosa. Cláudia Cardinale. Tem a Brigitte Bardot lá embaixo, também. Caras de presidente, grandes beijos de amor, dentes, pernas, bandeiras. Você vê que é um mundo muito antecipador do nosso, é um mundo de polígonos. E ele está indo sem lenço, sem documento, eu vou. Aí quando você pega essa música, os alunos, eles fazem essa viagem com vocês, é isso? Bom, nós temos que dirigir, né? Depende. Por exemplo, Cardinales, eles não sabem o que é, Brigitte Bardot também não. Inclusive, na minha aula eu instituí Minuto Museu. Porque Minuto Museu. Porque tem que lembrar, porque outro dia eu tive que explicar a máquina de escrever, que fazia tec-tec-tec. É que tem uma hora da estrela, né? Tem a datilógrafa, né? Mas uma música dessa do Caetano, ela tem que ser
trecho por trecho explicado para essa Sim, nova porque geração. eles não conhecem. Calça Lee, outro dia nós tivemos um texto em que falava de Lee. Eles não sabiam que, não todos, evidentemente, mas a grande maioria não sabe que Lee era marca de jeans. Né? Então, assim, eles são de uma outra geração. E tudo isso Mas para... isso eles não deveriam saber no sentido de embasamento de... Não tem precisa? muita coisa. Porque Não. hoje também Mudou. ele tem tanta informação e tudo mais. E é uma nova geração, né, Duda? tem lembra que aquela saber. letra do Capital Inicial, né? Fiquei cego de tanta informação. Quer dizer, que é tanta informação que é difícil você focalizar a informação, né? É. A gente tem aqui, olha, 3 músicas para colocar. Panis e Cicenses, O Baby e Segue o Seco. Qual que você acha mais relevante para a gente Olha, analisar, eu acho que professora? para a Lu falar do Não, Vidas pode Secas. fazer, faça lá, termine Não, lá. qual? Depois eu falo Tá. rapidinho. Não, porque a gente não tem tempo, pode falar. Pode? Bom, Pode. Segue o Seco é uma música do Carlinhos Brown, né? E É a última. Coloca última. Segue o última. Seco, Cléo, por É. favor. A Marisa Monte canta lindamente. É ela Marisa mesma Monte. que está É, cantando. Marisa Vamos Monte lá, canta vamos ouvir. lindamente. Presta atenção nos S's. A enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Agora os S's. Segue seco, sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o sol. Se sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco e secará, o seu destino secará. Ok. Então a gente tem aí a literação do S, né? Então tem muitos que remete à seca, remete também ao movimento dos pés, que eles estão andando como se eles estivessem arrastando os pés. Segue o seco, né? Segue. Então é no sentido de a seca segue, quer dizer, a seca continua, né? Ou você segue a seca, né? Porque você anda e não se livra da seca. A seca está sempre na tua frente. Por mais que você queira a chuva, né? A chuva não vem. Inclusive a enxada seca, porque você não tem que plantar, né? Até os espinhos estão secos. Então eu tenho a seca clima e eu tenho a seca da vida vazia desses indivíduos, porque eles não têm perspectiva de uma vida futura positiva, a não ser chover e secar e talvez chover um pouco mais tarde de novo. E isso a gente pode associar nitidamente ao livro Vidas Secas, né? Que você tem uma família que caminha, ela está fugindo de uma seca, na verdade a história se dá entre 2 secas, então ela foge de uma seca, se estabelece numa fazenda abandonada, chove, a vida melhora, só que depois vem a seca de novo, então eles vão ter que caminhar outra vez, né? Então é sempre esse seguir o seco, né? É o cíclico, né? Parece que a seca ela persegue o retirante, por mais que você fuja dela, ela está te perseguindo, né? E essa ideia dos é muito forte, né? Porque a ideia é de que eles estão caminhando o tempo todo. É o muito seco bonito. absoluto, né? Quer dizer que, só para a gente encerrar, porque infelizmente nós não temos mais tempo, o importante que a gente tira aqui de conclusão da música com o aprendizado, professor, só para a gente encerrar. Olha, todo texto que fornece alguma informação, que você tem um aprendizado, uma linguagem, às vezes até um pouco áspera, mas você vence o texto, você está incorporando a sua linguagem para fazer qualquer vestibular, porque hoje o vestibular é basicamente ler, entender, ter competência linguística. Porque com a linguagem é que ele vai fazer o curso, ele vai entender a matéria dele, seja de humanas, exatas é a linguagem, tem a linguagem obviamente numérica, mas também tem a sua linguagem. Enfim, então a competência linguística é o centro hoje da prova de português. Muito E bem. é o que a Silvia falou, né? De repente pegar a própria letra, né? De cada uma dessas músicas aqui que a gente puxou hoje, né? Só ouvimos um trechinho, mas puxar ali e prestando atenção em cada frase daquilo que diz muito sobre a nossa Você sabe cultura. que há muito tempo eu estava fazendo um programa na Rádio Eldorado, que a gente ia fazer lá, de literatura, o Objetivo fazia lá também, e o Belchior, estava conversando com o Belchior assim na mesa, como a gente está conversando aqui, mas há muito tempo ele me sugeriu assim, professor, você fala muito de música, por que você não faz um livro? Ele me sugeriu isso. Olha, tá aí o convite, já tá mais do que na hora ainda. Aí eu acabei fazendo. É Muito mesmo? bem, então traga aqui da próxima vez pra Tá bem. gente ver. Lu, Olha, só pra gente encerrar rapidinho, que o tempo tá acabando. Vai embora não, professor, fica Em aqui. relação às obras da FUVEST, vamos falar só disso.
Aconselho os alunos a lerem Iracema Voou, né? Porque a Iracema do Chico, ela se despersonaliza como a Iracema do Alencar, com as suas devidas diferenças. Sagarana, tá? Tem uma música sagarana em que o autor, o Paulo César Pinheiro, ele brinca com a linguagem. Inclusive, ele disse uma vez que foi motivo de censura, porque o pessoal achou que tinha linguagem cifrada ali, a censura boicotou. E a música Rita Baiana, que a gente pode associar ao livro O Cortiço. Então, dá uma lidinha, ouça a música, que é mais prazeroso, leia o texto e vincule com as obras. Tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Quero a vocês. agradecer ao professor Dutra, que é coordenador de literatura e análise de textos do curso e colégio Objetivo, e a Lu, professora de literatura do curso e colégio Objetivo. Vocês têm que voltar, gente, porque ficou devendo. Obrigada, viu? A gente volta. Obrigada. Obrigada a você.